Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma transmissão e em especial hoje a nossa segunda noite da nossa série Você está pronto? Nessa noite nós estaremos aprendendo um pouquinho sobre vai chover, mas ninguém acredita. Você acredita na previsão do tempo? Geralmente, principalmente aqui em São Paulo, é o famoso põe casaco, tira casaco, leva guarda-chuva, guarda guarda-chuva. Você acredita? Você realmente acredita que vai chover? Nessa noite nós vamos aprender sobre isso com o Fábio. Mas antes eu convido você para louvar ao nosso Deus com a nossa música oficial da nossa série, É Só Um Pouco Mais. O sol se pôs no coração, eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar, orei a Deus em aflição. O sol da fé em mim nasceu, e quando eu penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só Antes de nós começarmos o nosso sermão dessa noite, convido você para curvar as suas frontes para nós falarmos com o nosso Deus. Ó bondoso Deus, somos gratos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para mais uma vez aprendermos mais um pouco de Ti. Que o Senhor possa usar o Fábio, essas bênçãos que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Você viu com
coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Primeiro você me amou, beleza você viu em mim, disse que tenho valor e que eu lhe faço sorrir. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. No escuro do meu coração, você uma luz fez brilhar, cantou sobre mim uma canção, verdades que não vão mudar. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Sim, eu creio nas verdades ditas sobre mim. Sei quem sou quando você canta sobre mim. Sim, eu creio nas verdades ditas sobre mim. Sei quem sou quando você canta sobre mim. Sim, eu creio nas verdades ditas sobre mim. Sei quem sou quando você canta sobre mim. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Boa noite, caro amigo ouvinte da Facebook, do YouTube e demais colegas, amigos e irmãos que prestigiam nessa série. Estamos participando da segunda noite, o segundo tema de uma série de 5, do qual você deve responder uma pergunta: prontos para a sua vinda, para a sua volta? Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia de que vai chover, mas ninguém acredita. Eu pergunto a você, você acredita na meteorologia do tempo? Você gosta de ver esse dado nos telejornais? Nessa noite eu gostaria de convidá-lo a analisarmos alguns textos da Bíblia que nos levarão a esta pergunta intrigante. Por quê? Apesar de sabermos que vai chover, muitos não se preparam.
Muitos não carregam o guarda-chuva. Muitos não se preocupam com a chuva. Gostaria de focar nesta noite, neste tema, 2 aspectos que são discutidos e são relevantes com respeito à volta de Jesus. O primeiro deles seria o tempo de angústia. A Bíblia diz que nós, cristãos, ou o mundo todo, de modo geral, passará por um terrível tempo de angústia. Você estaria preparado para vivenciar essa angústia? Será que os tempos atuais já não nos indicam que estamos vivendo um tempo, um pré-angústia? E queremos falar um pouquinho também sobre a chuva serôdia. Vai chover, eu insisto nisso, vai chover e devemos estar preparados para a chuva. Nessa noite, é meu desejo que você realmente analise o tempo em que vivemos e possa começar a se preparar, se ainda não o fez, porque com certeza Jesus está às portas. Eu e você temos de estar preparados para este momento. Vai chover, mas ninguém escuta, ninguém se prepara, ninguém acredita. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, o capítulo 6. Você tem a Bíblia aí em mãos? Por gentileza, acompanhe comigo. Gostaria de iniciar lendo esse texto com vocês, ou parte desse texto. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o capítulo 6, o verso 9 em diante. Aconselho você também, se tiver papel, caneta, lápis, anote esses textos para um posterior estudo, para que você reanalise com calma e com oração e procure entender um pouquinho mais o que estamos falando e o que você poderá crescer no seu estudo particular. Capítulo 6 de Gênesis, o verso 9 a 18. Eu leio, estou utilizando a tradução Nova Versão Transformadora, e eu leio assim. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim, Deus disse a Noé, preste atenção à continuação dessa narrativa. Deus disse a Noé, decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Aí então ele dá uma indicação. Construa uma arca, construa um barco bem grande, uma arca de madeira de cipreste, e cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção, ele continua. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio, que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Queridos, se alguém chegasse a você e dissesse que vai chover, que vai ocorrer uma precipitação pluvial, esse seria o termo técnico, numa época e num lugar, num planeta onde não havia chuva, onde os seres humanos desconheciam tal fenômeno. E mais, se Deus chegasse a você e dissesse que vai chover, e acima de tudo ainda lhe desse esta incumbência, a incumbência dada a Noé: sobe ao morro, construa o maior barco que o ser humano já viu. A propósito, segundo dados específicos de construção naval, o ser humano só superou a construção do dito barco de Noé, da Arca de Noé, quando construiu o Titanic, que afundou em 1912. Dados interessantes.
nos levam a achar que, no mínimo, Noé deveria ser maluco. E eu gostaria agora que você viajasse comigo no tempo e nessa história para imaginar a situação de Noé e sua família ao se encontrar naquela localidade do planeta, num tempo em que não chovia, com pessoas que estavam desacreditando de Deus, zombavam da divindade ou da criação, e agora este homem, por volta dos seus quase 600 anos, deveria cumprir a ordem de Deus. Trazendo esses dados para a igreja, para a religião, ao falarmos sobre a volta de Jesus, eu pergunto para você mais uma coisa. Como você se sentiria se o pastor da sua igreja, se o pregador convidado para a sua igreja, todas as vezes que viesse à congregação, à igreja, para dirigir o sermão, ele falasse sobre o mesmo assunto? Como você se sentiria? Imagina o pastor subindo a plataforma e pregando domingo, quarta, sexta, séries de conferências, semanas de oração, semanas especiais, e sempre abordasse o mesmo tema. Escolha o tema, a sua escolha. O amor de Cristo, o dia de guarda, o arrependimento, o pecado, e assim você ouvisse a mesma mensagem, 1, 2, 3, 5, 50, 100 vezes. Como você se sentiria? Sabem, queridos, deve ter sido realmente uma situação muito complicada para Noé e seus familiares, ao ser interrogado o porquê de estar fazendo o que fez, de estar construindo a arca que construiu, de convidar o povo ao arrependimento, de preparar a sua família e preparar esse barco. E segundo a narrativa de Gênesis, paramos por aqui apenas para descrever esse detalhe de que Deus deu a ordem para a construção da arca e disse que era para ele e sua família entrar, convidando anteriormente, no meio da construção, a toda a população, a todos os seres que habitavam naquele planeta, ou neste planeta. É por isso que Noé foi taxado de doido, maluco, uma pessoa que não tinha noção. Por que construir um barco num lugar seco? Por que falar de chuva quando ninguém entendia nem o que era chuva? E assim, durante 120 anos, Noé pregou para a população, para os seres humanos da sua época. E a nota tônica do sermão de Noé, em cada martelada, em cada prego que pregava, em cada madeira que ele cortava, a ideia era sempre a mesma. Vai chover. O mundo vai acabar num tremendo dilúvio. Salve-se quem puder. Entre para a arca. A única salvação será entrar neste barco. Você conhece a história? Você conhece o resultado final dessa história? 120 anos se passaram, mas ninguém acreditava. Ninguém. Eu imagino que, dado as circunstâncias, alguns que se uniram a Noé na montagem daquele barco acreditaram por um período de tempo. Muitos, quem sabe, chegaram a morrer antes da conclusão da construção deste barco. Mas a ideia central permanece. Noé pregava, vai chover, mas ninguém, ou quase ninguém, acreditou. 120 anos de pregação. Houve-se a última martelada. A última madeira foi serrada. Terminou-se de passar todo o verniz ou o piche para que a arca ficasse à prova d'água. E o último convite e o último sermão do pregador Noé foi o mesmo de 120 anos antes. Vai chover. Prepare-se. O mundo será destruído com água. E agora, com tristeza no coração, Noé, sua família, segundo a palavra de Deus, são convidados a entrar na arca. E aí algo surpreendente ocorre. A Bíblia diz que os animais entraram de par em par. Você pode imaginar a cena? Uma grande filha, os animais, os seres racionais entrando 2 a 2 dentro da arca.
Todos acreditavam no dilúvio, os animais racionais e a família de Noé. Mas ninguém mais acreditou neste assunto ou nessa história. A Bíblia diz que 7 dias se passaram. E ao final do 7º dia, as águas do dilúvio caíram. As fontes do abismo se abriram e vinha água por todos os lados. E durante 40 dias e 40 noites, choveu intensamente. Chegando ao ponto de você hoje lembrar-se das maiores cordilheiras do mundo, 7 metros acima da maior montanha que conhecemos hoje como o Everest. 7 metros acima dela chegou o nível de água em todo o planeta. Todo ser vivo pereceu. Qual era a mensagem de Noé? Vai chover. Mas ninguém acreditou. Pelos cômputos bíblicos, estamos hoje chegando perto ou entrando no 7º milênio da história deste planeta. E assim como Noé, há mais de 2 ou 3 mil anos atrás, nós hoje estamos, como cristãos modernos, com uma mensagem que parece também o cúmulo do ridículo. A mensagem que temos como cristãos para pregar hoje é que Jesus, em breve, vai voltar. Ele vai voltar, o mundo vai acabar. A Bíblia diz que ele vai destruir esse planeta com fogo, e eu e você precisamos tomar uma decisão. Ou agiremos como os antediluvianos no tempo da pregação de Noé, ou nos prepararemos para o encontro com o Salvador, para nos livrarmos do fogo, para participarmos da nova terra, quando será recriada, e vivemos com ele por toda a eternidade. Pergunto a você, o que você decide? A declaração do tema dessa noite permanece: vai chover. Mas quem está acreditando? Você deve estar se perguntando, mas Fábio, você até agora apresentou o texto de Gênesis 6. O que isso tem a ver com a volta de Jesus? Muito bem, você está com a sua Bíblia aí aberta. Por favor, eu convido você a continuar com ela aberta. Agora dirija-se comigo ao Evangelho de Mateus, o capítulo 24. Pega a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Capítulo 24 de Mateus, exatamente do verso 37 ao verso 39. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 37 ao 39. Você já encontrou? Acompanhe comigo a leitura. O capítulo 24, nós vamos ver nesta série mais adiante, numa outra palestra, nós vamos discutir um pouco mais sobre os sinais da volta de Jesus. Mas eu gostaria de, nesta noite, neste assunto, neste sermão, gostaria de ressaltar com você aqui uma declaração do próprio Cristo ao falar sobre a sua volta. E ele faz justamente com a ilustração de Noé. Veja na sua Bíblia comigo aí, verso 37 do capítulo 24. Disse Jesus: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Preste atenção, a declaração que está sendo dada aqui é o próprio Salvador Jesus quem afirma. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. E veja o final da declaração de Jesus, então. Assim será na vinda do Filho do Homem. A mensagem permanece. Vai chover. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. O mundo vai acabar. Você acredita nessa mensagem? Você está se preparando para o encontro com o seu Salvador? Jesus fez questão de ilustrar com a história de Noé, primeiramente dando a certeza de que este fato é um dado histórico, ocorreu realmente. O mundo pré-diluviano foi destruído com o dilúvio, e hoje a arqueologia e vários outros ramos da ciência comprovam, com vários dados ao nosso redor, de que realmente houve um dilúvio universal.
Só que ao contrário do que foi a destruição inicial com o dilúvio, a Bíblia nos apresenta que, com a volta de Jesus, o final será um pouco diferente. Ele não se utilizará de água, mas sim de fogo nesta vez. E eu acho interessante as declarações de Jesus ao fazer essa ilustração com os dias de Noé. Como eram os dias de Noé? O povo vivia como eu e você vivemos hoje. Negociava, comprava carro, comprava casa, ia para a escola, trabalhava, plantava, colhia, viajava, passeava, se encontrava com os seus queridos, seus amigos. E um dado interessante, se casavam também, davam-se em casamento, faziam festas, até que chegou o dia do dilúvio e os pegou a todos de maneira despercebida. Você consegue entender isso? Você consegue compreender essa situação? Ao analisarmos alguns dados ou alguns itens que antecedem a volta de Jesus nesta série, como disse, a proposta de hoje é apresentar, em meio a essa declaração do dilúvio, uma pregação de 120 anos em que ninguém acreditou, e agora a volta de Jesus, que Jesus menciona no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele diz que assim como foi a destruição do dilúvio, assim será a sua volta, assim será o seu retorno. Mas há dois eventos que eu gostaria de ressaltar ainda em meio a toda essa história. É a chuva serôdia, ou o preparo, a capacitação dada pelo Espírito Santo para nós tanto nos encontrarmos preparados por ocasião da volta de Jesus, como também a recepção do Espírito Santo em nossa vida, para que nesta caminhada, nesse trabalho com o Evangelho, sejamos de fato personagens ativos, obreiros, missionários, cristãos, que não somente creem, mas vivem a experiência de muito em breve se encontrar com o Salvador. Eu gostaria que você pensasse nisso. O primeiro dado que a Bíblia menciona nesse tempo que antecede a sua volta é o que nós chamamos de chuva serôdia. Bem, dois textos eu quero citar para você neste momento. O primeiro se encontra em Oséias, capítulo 6, verso 3. Oséias, capítulo 6, o verso 3, o profeta Oséias fala sobre essas chuvas. Lembrando que a cultura bíblica, a cultura de Israel especificamente, era pastoril e agrícola. Portanto, eles dependiam de chuvas ou da natureza para que a sua criação e as plantações brotassem. E eles contavam, o povo de Israel contava com duas chuvas especiais. A primeira, chamada chuva temporã, era a chuva que caía logo no início, após a sua plantação, e a segunda chuva era no final desse preparo da terra, quando já os frutos estavam aparecendo, e para que amadurecesse o fruto. Então, essas chuvas eram especiais, chamadas chuva temporã e chuva serôdia. Bem, trazendo para a igreja nesse tempo, nós compreendemos que a chuva temporã foi nada mais, nada menos do que a capacitação do Espírito Santo que foi dada à sua igreja, à igreja primitiva, logo após a ascensão de Cristo. Lembra-se do Pentecostes? Mas veja o que Oséias mencionou. Eu citei o texto, Oséias 6,3, e eu leio assim, diz assim a minha Bíblia. Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer, ou vem como as chuvas da primavera, ou como a chuva serôdia, como as chuvas finais, que preparam para o amadurecimento do fruto. Queridos, como precisamos conhecer o Senhor. Eu e você somos intimados, convocados pelo profeta Oséias a conhecermos verdadeiramente esse Deus. O nosso Salvador, o Salvador de todos nós. E ele, além do apelo, ele diz, Deus nos responderá de maneira tão certa como todo dia depois da noite vem o amanhecer. E como a chuva da primavera, como a chuva serôdia. Eu e você somos exortados a termos um relacionamento mais íntimo, um relacionamento real e vivo com o Salvador de todos nós. Já o profeta Joel, um outro profeta do Velho Testamento, no capítulo 2 e o verso 23,
Joel, capítulo 2 e o verso 23. E ele menciona, ou ele chama atenção para o mesmo fato, dando um detalhe interessante agora que se refere ao tempo em que Israel, como o povo de Israel, agora voltasse do cativeiro e agora estivesse vivendo como uma nação independente novamente. Como Deus daria bênçãos. Joel capítulo 2, verso 23, diz assim: alegrem-se vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor, o seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono, ou a chuva temporã, voltarão a cair, como também as chuvas da primavera, ou a chuva serôdia. O profeta Joel dá a certeza das chuvas para a plantação. E Deus, em sua palavra, nos dá a certeza do batismo ou das chuvas do Espírito Santo, que assim como caíram no Pentecostes, deverão cair agora, neste tempo chamado o tempo do fim, preparando o seu povo, preparando a sua igreja, preparando a eu e você, para sermos de fato esses porta-vozes, e estarmos ao mesmo tempo preparados para o encontro com o Salvador nas nuvens. Assim como a chuva, Ele virá. Assim como ansemos pela chuva quando o tempo está seco, Deus voltará no tempo exato, no seu tempo, no tempo da libertação. Ellen White, uma escritora norte-americana que temos no coração de maneira especial, como cristãos adventistas, fazendo referência à chuva serôdia na revista Review and Herald, de 27 de maio de 1862, ela diz assim: é a chuva serôdia que reaviva e os fortalece, os filhos de Deus, a fim de poderem passar pelo tempo de angústia. Queridos, Deus deseja preparar sua igreja. Deus deseja preparar o seu povo. Deus deseja preparar a mim e a você para o encontro com Ele. Os tempos são difíceis. Você está se sentindo abandonado? Você tem passado por crises? O mundo tem passado por crises. Eu e você não sabemos muitas vezes o que fazer, para onde correr, em quem confiar. O Salvador Cristo Jesus promete o batismo com o Espírito Santo. Ele promete capacitar-nos, Ele promete robustecer a nossa fé, Ele promete caminhar conosco, e é através do seu poder, o poder do Espírito Santo, que Ele nos dará então uma força, como deu à igreja primitiva, para pregar, para mostrar ao mundo que Jesus é o Salvador. Esse mesmo Salvador deseja hoje também ser a nossa força, o poder necessário para podermos enfrentar o tempo que está à nossa frente, que a Bíblia em vários textos denomina de um tempo de uma grande angústia. Angústia como nunca houve antes. Você pode imaginar isso? Ainda sobre o Espírito Santo, ainda sobre a chuva serôdia, sobre o preparo para esse tempo, Ellen White diz em um outro texto, também da Review and Herald, ela diz assim: a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Pergunto a você, querido amigo que me escuta, você que me vê, tem você sentido o Espírito Santo tocando o seu coração? Tem você analisado e sentido a presença de Deus em meio às angústias, em meio aos problemas, em meio a toda a insegurança que o tempo nos reserva? Tem você sentido a presença de Deus ao seu lado? Que bom é termos a certeza que o Salvador Cristo Jesus não somente fala, mas Ele age. Nesse tempo de angústia, que a palavra de Deus menciona, e vamos apenas apresentar mais dois textos, quero citar Apocalipse 22, 11 e o Salmo 46, 1. Esses dois textos nos mostram de maneira clara que pouco antes da sua vinda, tudo já estará sendo resolvido. O Evangelho já foi pregado ao mundo todo,
Todos aqueles, nos capítulos anteriores de Apocalipse, é mencionado inclusive o selamento, em que Deus então prepara, esse tempo que estamos vivendo hoje, Deus dá um tempo pedindo para que os anjos segurem os ventos, que significam guerras e as bagunças que Satanás tem feito com o pecado. Deus tem segurado tudo isso para que os seus anjos selem, preparem e definam quem faz parte do povo de Deus e quem não faz parte. Tudo isso já terá ocorrido. O selamento, a pregação do Evangelho, a chuva serôdia, o preparo através do Espírito Santo para que eu e você realmente sejamos reavivados, sejamos confortados e preparados para o que veremos à nossa frente. Serão dias difíceis. Bem, você deve estar dizendo agora, mas Fábio, haverá dias mais difíceis do que nós estamos vivendo hoje? Certamente. Não espere dias tão bons como no passado. Está difícil hoje? Com certeza, muito pior ficará. Mas veja, Apocalipse 22:11 diz assim, logo após o momento em que Deus terminar a sua intercessão, hoje, segundo a palavra de Deus, Ele está no céu, não é? Após a sua morte e ressurreição, está intercedendo por nós, julgando e intercedendo. Estamos desde 1844 vivendo em tempo de juízo. E então, nós lemos aqui em Apocalipse 22:11 o seguinte, quando Deus disser assim, está feito, está resolvido, está acabado o trabalho, Ele voltará para agora buscar os seus. No verso 11 diz assim, neste momento, em meio ao tempo de angústia, quando tudo já estiver resolvido, Ele declara que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, e que o santo continue a ser santo. Isto é, quando Deus disser, está feito, quando Deus disser assim, acabei a intercessão, não há mais o que fazer. Daniel, inclusive, o profeta, no capítulo 12, verso 1, diz que quando Miguel se levantar para a sua vinda, e haverá duas ressurreições, uns para a vida e outros para a morte, ele fala que, nesse tempo, ainda no verso 1, haverá um tempo de angústia qual nunca houve na face da terra. Neste tempo, tudo estará agora resolvido. E eu insisto nessa declaração, ao falar sobre a chuva de Noé e ao falar sobre a declaração de Jesus, que assim como foi nos dias de Noé, seria por ocasião da sua segunda vinda. Ninguém está acreditando. Sabe, queridos, no mundo cristão nós somos conhecidos como alarmistas, como aqueles cristãos que gostam de falar demais, ou ver apenas o lado negro do pecado e de Satanás. A maioria está dizendo, olha, vamos entrar num milênio de paz, tudo vai bem, não haverá mais necessidade de problemas, angústias, a tecnologia irá cada vez melhor, e o ser humano chegará a um momento em que se encontrará, compreenderá quem ele é, quem é Deus, e o mundo caminhará para um milênio de paz e tranquilidade. É o que a maioria das igrejas, o que a maioria dos cristãos hoje apregoam, ou que as filosofias religiosas apresentam, mas não o que diz a palavra de Deus. E você vê em vários textos, em vários locais, tão somente a seguinte ideia, de que o mundo vai de mal a pior. Eu pergunto a você, você se deu conta disso? O mundo tem ido de mal a pior. Mas graças ao salmista Davi, temos o Salmo 46, verso 1, que ele diz que Deus é o nosso seguro, nossa fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Sim, no tempo da angústia. Quantas vezes Davi, na sua angústia, nas suas dificuldades, clamou a Deus e foi ouvido. Ali estava Deus ao seu lado, cuidando, protegendo, guiando. Assim foi com Israel e assim é conosco hoje como cristãos. Deus deseja nos tomar pela mão. Deus deseja nos guiar. Compreende você agora a comparação que Jesus fez? Assim como foi nos dias de Noé, assim será também, por ocasião, antes da sua segunda vinda. Ainda palavras da senhora Ellen White, agora do Grande Conflito, e do livro Profetas e Reis. Ela diz assim, e eu gostaria que você prestasse atenção a essa declaração que ela fala, agora, se referindo ao nosso tempo.
a esse tempo denominado na Bíblia o tempo do fim, o tempo em que começariam esses sinais, o tempo de angústia, o selamento, a chuva serôdia e assim tantos outros itens e tópicos que antecedem a volta de Cristo ocorreriam. Ela diz assim: quando a obra de investigação se encerrar. Que investigação? O juízo. A Bíblia não diz que Deus subiria ao céu para julgar, para interceder? É o que Ele está fazendo hoje. Quando a obra de investigação se encerrar, examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, e somente então, se encerrará o tempo de graça. Fechando-se a porta da misericórdia, eu e você temos que estar agora prontos para receber aquilo pelo qual nos preparamos. Haverá um tempo em que não haverá mais intercessão. Haverá um momento em que nenhuma oração mais será feita ao nosso favor. Haverá um momento em que Jesus estenderá as mãos e dirá: Pai, o que deveria ser feito já foi feito. Agora eu tiro as vestes de intercessor e agora venho como Rei dos Reis para dar a recompensa a cada um. Ela continua: assim, esta breve sentença as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, nos conduz através do ministério final do Salvador ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação do homem. Haverá um momento em que tudo estará terminado. Deus deixará de interceder. Como dissemos, a porta da graça será fechada. E quando Ele falar, está feito, está consumado, está definido, Ele voltará, conforme a sua promessa. Aí se dará a segunda volta do Salvador. Aí, neste dia, haverá apenas dois grupos. Haverá aqueles que ouviram a mensagem que dizia: vai chover, Jesus vai voltar, e acreditaram na mensagem. Mas haverá um grupo que ouviu essa mesma mensagem: vai chover, Jesus está voltando, o mundo está acabando, as angústias estão se avolumando, mas não se deram conta, não acreditaram. Ela continua dizendo: estamos no limiar da crise dos séculos. O anjo de misericórdia não pode ficar muito tempo mais a proteger o impenitente. Sabe, queridos, Deus é justo. Deus é justiça. Só encontraremos justiça nele. Ele é amor. Ele é misericórdia. Ele dá um tempo de graça. E o tempo de graça é hoje. Eu e você somos convidados a tomar uma decisão. A mensagem está sendo proclamada. Assim como Noé pregou 120 anos. Eu e você, hoje, somos convidados a nos unir àqueles que falam sobre a volta de Jesus. E eu gosto desse tema. Eu gosto dessa mensagem. Eu aprecio e tenho gasto muito tempo em análise, na leitura da Palavra de Deus e de livros que falam sobre a volta de Jesus. E me encanto em saber que vou viver num mundo muito em breve, onde não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza, onde tudo será perfeito, onde estaremos na presença do Salvador Cristo Jesus. Gostaria de convidá-lo a realmente pensar um pouquinho mais na experiência de Noé ao terminar a mensagem de hoje, dizendo o seguinte: seria algumas ideias de apelo para mim e para você nesta noite. Primeiro, não perca a urgência do tempo, nem ignore as advertências divinas. Noé pregou 120 anos. E você lembra da história? Quantos foram salvos? Não se esqueça de que estamos todos no mesmo barco. O grande barco chamado igreja. Aqui dentro. Deus nos chama para continuar com Ele. Para nos prepararmos para o encontro com Ele. Planeje com antecedência tudo o que você for fazer. Seja a sua vida, seja o seu trabalho, seja o casamento, seja suas finanças. Planeje. Lembra que quando Noé foi chamado e foi alertado do dilúvio, a arca não havia sido construída. Ele foi chamado para construí-la. Não estava chovendo. Aliás, ninguém sabia o que era chuva. Mantenha-se em forma.
Noé beirava os 600 anos de idade quando recebeu a grande missão. Eu não sei qual é a sua idade hoje. Eu não sei quanto tempo você tem andado por aí nesse mundo sem objetivo. E quem sabe não tendo dado o devido valor a essa mensagem. A mensagem de que o mundo vai acabar, de que Jesus vai voltar e que haverá apenas 2 grupos. Não dê ouvido às críticas. Faça apenas o que for preciso ser feito. A palavra de Deus diz assim: creia e você será salvo. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Siga as suas orientações. Jesus disse: se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Sigam o que está escrito nesse livro. Façam de tudo para estar em conformidade com o que Deus pede. E quando nos sentimos incapazes de fazer o que Deus pede, lembre-se como falamos aqui sobre a chuva serôdia, a capacitação do Espírito Santo. O profeta Oséias, o profeta Joel e vários outros falaram sobre essa capacitação. Deus deseja capacitar-nos. Lembre-se que a arca foi construída por amadores e sobreviveu a um dilúvio universal. O Titanic foi construído por profissionais e não passou da primeira viagem. Sabe, como cristãos, muitas vezes nós achamos que estamos meio perdidos dentro da igreja, dentro dessa grande arca chamada igreja. E me vem à mente um serzinho muito interessante que com certeza estava na arca. E esse ser era um pássaro chamado pica-pau. E você sabe qual é a função do pica-pau, não é? Pense, mesmo que houvesse pica-pau dentro da igreja, alguém pronto para acabar com a arca de dentro para fora, ainda assim a ameaça era menor do que estar do lado de fora da arca. Não importa quão violenta seja a tempestade, ao lado de Deus, o fim será o arco-íris. Deus promete voltar. Deus promete dar vida eterna. Deus promete dar um mundo renovado, uma terra novinha em folha. E Ele espera a minha e a sua decisão nesta noite, neste momento. O Espírito Santo, quem sabe, deve estar tocando o seu coração nessa hora. Você deve estar se perguntando, mas será que realmente vale a pena confiar nessa promessa? Releia, reestude a palavra de Deus. Veja as grandes promessas apresentadas nesse livro precioso e sagrado. Jesus em breve voltará. Vai chover, o mundo vai acabar. Você acredita? Tem você acreditado nessa promessa? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. E que possamos nos manter-nos firmes a esta promessa. E acima de tudo, preparados, porque muito em breve veremos o Salvador nas nuvens dos céus. Feche seus olhos então, vamos falar com Deus neste momento. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos a oportunidade de lermos a Tua Palavra e de relembrarmos importantes conceitos, importantes histórias que nos levam a cada vez mais querermos estar contigo, queremos estar em Tua presença e vivemos num mundo restaurado. Assim como foi no passado, quando muitos não acreditaram na Sua promessa, na promessa do dilúvio, Senhor Deus, rogamos a Ti nesta noite que Tu nos perdoes, que Tu nos transformes, mas que, acima de tudo, reanime nosso coração a crença do Teu breve retorno. Queremos estar preparados em meio a esse tempo de angústia. Queremos receber a chuva serôdia. Queremos estar prontos quando Tu vieres nas nuvens dos céus. Ó Senhor Deus, perdoa-nos, transforma-nos, e capacita-nos para vivermos até o último dia de nossa vida, ou até o momento de vê-lo voltar nas nuvens dos céus. Rogamos essas bênçãos de maneira especial, que sejam estendidas também a cada ouvinte nesta noite, nesta série. Pedimos no nome de Jesus. Amém.